Vamos falar dessa vez de um traje orgânico, um traje muito diferente, que é o nosso corpo humano. Mas um traje veste alguma coisa, né? O que é que esse traje veste? Nessa oportunidade, que a gente está gravando de forma estática, a gente vai falar sobre corpo e alma, né? Começando, de repente, a tentar imaginar que o astronauta, para ele habitar, para ele ir lá na Lua, ele usa aquele uniforme dele, né? Que é sob pressão e tal, e consegue ir lá na Lua e andar e tudo mais. Só que a experiência que ele tem, ela é limitada, ele não consegue olhar 360 graus, para virar ele tem que virar o corpo inteiro, ele tem um limite de oxigênio ali para ele respirar, ele não consegue sentir, né, ter o tato ali do chão e tudo mais, da temperatura, e ele não consegue experimentar efetivamente a Lua, mas é a limitação do traje dele. E como é que funciona na Terra, né? A gente acha que está vivendo bem, como é que é isso? Então, aí nós vamos pensar, afinal, o que é o nosso corpo hoje? Ele é realmente um traje limitado para o ambiente no qual nós vivemos. Isto porque, se você pegar tudo que você pode ver hoje nesse planeta, ele está restrito a uma quantidade limitada de cores. Tudo que você pode ouvir, ele está restrito a uma faixa de som. Só aquilo que você consegue observar. Acima daquela frequência não consegue, abaixo daquela frequência também não. Assim é com o tato, assim é também com os outros sentidos. É só a gente analisar outros animais, né, que têm outras capacidades, e a gente vê que os trajes deles em determinadas áreas são mais eficientes, né? E aí fica a pergunta, será que nós estamos experimentando a melhor parte desse planeta? Será que essa faixa de som que nós podemos ouvir é a melhor, é o suprassumo do som? Será que as cores que nós podemos ver é a melhor parte desse planeta? Ou será que é a parte mais limitada? Se ela é a parte mais limitada, como ter acesso a outra parte? Aproveitando só um parênteses com algumas curiosidades, é que descobriram, não sei se recentemente, que as plantas elas emitem sons, né, quando são cortadas e tal, como se fossem gritos de dor. E tem os animais que enxergam em ultravioleta, quando eles olham para a questão pontos de eletricidade e tal, eles conseguem ver as cores e tal. Então por isso que eles às vezes se afastam de locais que tem muita eletricidade, não necessariamente porque tem muita pessoa passando e tudo mais, não, porque é muito claro para eles ficarem lá e dormir e tudo mais por causa da questão da frequência ultravioleta, né? Agora, com relação à sua pergunta, a gente tem essa questão do traje e tal, mas o astronauta, ele tá dentro do traje experimentando a Lua. Quem tá dentro do corpo humano experimentando a Terra? Tem que ter uma consciência, alguma coisa, né? Afinal, o que somos nós? O eu mesmo é o quê? Então, aí vem a questão da alma, do espírito, né? Que tanto se discute aí. Ou a própria consciência em si, né? Se você fechar os olhos, não tiver nenhum sentido e tal, você vai ser uma consciência, você continua existindo, você não vai deixar de existir. Inclusive, eu estava vendo uma questão sobre isso, né? Não sei se você já viu aquele filme Escafandro e a Borboleta, né? Que o cara tem uma doença degenerativa e tal, e no final das contas ele só consegue mover o olho esquerdo dele. E através do olho esquerdo ele escreve um livro com a enfermeira lá, que se dedica a tentar interpretar, e vai falando, ele pisca, e vai falando, ele olha, enfim. E consegue escrever um livro daquela forma ali. Mas se a gente pegar uma situação mais crítica ainda, né? De um cara que não tem nenhum sentido, qual é a experiência dele? O que ele está experimentando? Tenta imaginar a ausência completa de sentidos. Eu acho que nesse estado, talvez ele consiga experimentar o suprassumo da existência. Por quê? Porque esse exoesqueleto do qual nós comentamos, ele tem uma diferença do exoesqueleto lá, do traje do astronauta. É que o eu, que nós ainda não definimos o que é, ele está perfeitamente integrado a esse esqueleto. Uhum. Ele está perfeito, ele consegue experimentar, inclusive... Então um cara que está sem algum sentido, parece que alguma conexão, algum fio ali se rompeu e o cara não está tendo aquele acesso àquele sentido. Então a roupa dele está com um certo defeito, né, vamos dizer assim. Mas isso não quer dizer que ele vai ser mais limitado do que alguém que está com aquele cabo funcionando. Não necessariamente, né, cara? Eu acho que talvez, como nós já observamos, tem casos em que o ser humano, ele tem... Olha só, o ser humano ele tem uma certa limitação em um aspecto, ele desenvolve um outro sentido
que beira ao sentido de alguns animais. Eu acho que quando o cara ele vai atingindo esse nível aí, que ele vai perdendo os sentidos, eu acho que ele vai desenvolvendo outros sentidos que nós não conseguimos nem mensurar. Entendi. Só experimentar. Só ele exatamente. E talvez ele esteja vivenciando uma experiência acima dessa frequência, abaixo dessa frequência. Talvez o cara cego, né, que ele não consegue interagir com esse ambiente, talvez ele esteja vendo cores que nós não conseguimos sequer imaginar. Entendi. A gente acha que ele é cego porque ele é cego para essa faixa. Para essa visível. faixa. E eu acho que o eu verdadeiro, ele tem todas essas... Aí a teoria que acaba de surgir agora, como muitas nossas vão surgindo, eu acho que o eu verdadeiro, ele é dotado de todas essas capacidades no seu máximo. Porém, então de repente se o cara tiver sem esses sentidos, ele vai ter outros muito melhores e maiores. Então vamos resumir. Se eu estiver fora desse esqueleto, desse exoesqueleto, desse traje de astronauta, aí sim eu vou ter a experiência plena, o suprassumo dos sentidos e tudo mais, e até sentidos que a gente não consegue nem imaginar como seriam. E nós podemos exemplificar. O sonho. Quando nós estamos numa criação de universo, no sonho nós criamos universos completos e plenos e tal. E até autônomos, né? Com outros personagens e tal, né? É a Matrix da Matrix. Você consegue criar, você consegue dialogar com uma outra, no seu sonho, dialogar com uma outra consciência, com uma opinião diferente da tua, discordar, sentir raiva, aquele negócio fantástico. Tá tudo dentro da sua cabeça. Dentro da sua cabeça. Eu acho que naquele ambiente você consegue transcender as limitações desse traje. Então eu acho que esse traje ele é pra gente sobreviver nesse ambiente, mas não necessariamente ele amplia os nossos sentidos. Eu acho pelo contrário, ele reduz os nossos sentidos. Então quando o cara fala que vai transcender, vou transcender, ele vai transcender ao tato, né? Abrindo um parênteses, nós já discutimos isso antes, acho que não ficou gravado. Tudo é tato, né? Esse corpo ele é qualificado, ele é preparado para tocar esse ambiente. Então as partículas de sabor que tocam as papilas, assim como as partículas de sabor que tocam as moléculas, né, que vão entrar em contato com os receptores, os fótons que vão tocar lá na retina, né, a própria vibração do ar, né, das partículas do ar que vão tocar na sua membrana do tímpano e vão vibrar ela, o seu tato, obviamente, também. Então, realmente, tudo acaba se resumindo em tato. Então, só que eu acho assim, beleza, é para tocar esse ambiente. Só que esse corpo eu não acho que ele amplia. A gente pode, não é nenhuma questão de eu achar, é só uma observação inteligente de observar que o corpo limita. Ele limita o acesso. Então, eu acho que o eu verdadeiro, esse que está no sonho, ele tem acesso mais pleno a esses sentidos, a esse toque, a essas cores, de que o desse esqueleto. Então, nós comentamos anteriormente, o cara quando perde todos os sentidos, eu acho que na verdade ele tá ganhando. A gente só não vai conseguir experimentar. Né? A gente só não vai conseguir experimentar. Vai nem conseguir se comunicar com ele, na verdade, mas ele e talvez ele conosco, através de sentimentos, ele emite vibrações que infelizmente eu não consigo captar. Não pela limitação desse exoesqueleto, né? O cara tá emitindo, e talvez deve ser uma agonia muito grande. Ele fala, cara, eu queria que você morresse, ou que você perdesse todos os sentidos, para você experimentar o que eu estou experimentando agora. Agora, fazendo uma analogia, então, sobre a questão do computador, né? A gente tem o computador como sendo o hardware, né? A alma seria a energia elétrica que faz funcionar aquilo ali, e o espírito é o software que eu instalo naquele computador. Então, o software ele é adequado para aquela configuração, né? Vamos dizer assim, ele tem o limite naquela configuração que você nasceu. Então, se você nasceu, ligou lá na tomada, o software começou a rodar, você tem a instalação de alguns programas bem simples ali, né? Um programa que de repente vai fazer você, um programa de desenho que você permite você ter uma capacidade de desenho melhor do que o outro. O outro vai ter já um programinha de música que ele vai conseguir tocar uma música melhor e tal. Ele vai nascer com alguns softwares pré-instalados ali, mas também nada impede ele de baixar um software. Só que esse baixar um software não é simplesmente clicar no botão e de repente ele sabe aquilo. Ele vai ter que praticar, vai ter que fazer cursinho, então ele vai começar a ganhar aquela capacidade de ter aquele software, né? Então a analogia com o computador é mais ou menos essa. Então o software é adequado para o hardware. Uma coisa também, uma observação muito importante é que depois, quando ele vai ficando desgastado, mais velho, já não está rodando muito bem, alguns
transistores, alguma coisa já começou a parar de funcionar, já começa o HD lá, a memória já não está funcionando legal, já está ficando velhinho, até que no final você vai clicar lá e vai desligar o software e o hardware vai se deteriorar e assim funciona o ciclo da vida. E aquele software você pode de repente extrair ele, colocar em outro computador, né? Mas isso aí é conversa para outro tema. Mas voltando, você percebe que não é adequado, né? A gente já sabe isso pelo computador, você simplesmente arrancar ele da tomada. Você simplesmente pegar o celular e arrancar a bateria dele. Você tem que desligar ele, você tem que esperar ele fazer o que ele tem que fazer, ele atingir o propósito dele, para você desligar ele naturalmente. Isso é uma analogia com o suicídio, né? Não é um tema bacana de se conversar, mas é óbvio que ele é danoso ao software. Se você tentar ligar de novo o computador, ele já não vai funcionar da mesma forma. Então é por isso que a gente não pode se suicidar. Mas tem um porém, né? Espero que tenham gostado desse vídeo. O terceiro vídeo realmente está fazendo um fechamento fantástico da ideia. Vale a pena acompanhar. Você que chegou até aqui, continue conosco.